Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar IAV. Desta vez vamos repetir uma sessão que teve uma grande lista de inscrições e que decorreu no dia 14 de novembro, e vamos falar precisamente sobre o projeto PAR, o projeto que nos levou ao título de Par em Par, e vamos também, e nessa sequência, falar sobre o modo como podemos utilizar e fazer a análise dos relatórios individuais e de escola das provas de aferição, os RIPA e os REPA. Estamos aqui hoje na presença de alguns elementos da equipa multidisciplinar de comunicação e gestão de projetos que levaram a cabo estas várias sessões do projeto. Eu sou a coordenadora da equipa, Ana Monteiro. Tenho comigo a Inácia Pereira e a Ana Martins, que vão precisamente também, porque nos acompanharam nestas sessões, vão falar essencialmente sobre aquilo que aconteceu nas escolas durante o tempo da nossa intervenção. E temos também connosco, à semelhança do que se passou durante todas as edições e sessões dos projetos, deste projeto PAR, um elemento do Conselho Diretivo do IAV, neste caso um vogal do Conselho Diretivo, o Manuel Gomes, que esteve presente em grande parte das escolas e que também hoje está connosco neste webinar. Aquilo que vamos fazer é passar convosco as próximas 2 horas, esperemos que de uma forma produtiva. Já vimos que há, de facto, muita procura por este tema, foi uma constatação que tivemos agora de há uns tempos para cá. Desejo a todos uma boa sessão. Nós tivemos já no vosso formulário de inscrições algum espaço para algumas perguntas, portanto já sabemos também mais ou menos aquilo que nos tencionam perguntar. Devo dizer que muitas dessas questões já seriam respondidas ao longo da nossa apresentação, portanto são também conteúdos e são também aspectos importantes e gostaríamos de referir. Outros vão ser também enquadrados aqui na nossa apresentação, uma vez que tivemos conhecimento prévio de algumas das questões, e temos também ao longo da sessão um espaço, um Q&A, onde será possível colocar algumas questões e, na medida da nossa possibilidade, podemos ainda responder a algumas questões nesse sentido. De modo a enquadrarmos o projeto aqui naquilo que é a missão do IAV, vou dar a palavra ao Dr. Manuel Gomes, que está aqui conosco, e depois de seguida continuaremos então a sessão. Boa tarde a todos, os presentes neste webinar do IAV. Queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos professores e a sua generosidade para estarem connosco neste momento de reflexão. Quero agradecer também à Ana Monteiro, à Ana Martins e à Inácia pela dinamização desta sessão e ao Jorge Santos pelo apoio técnico que nos está a dar. Gostaria de começar por dizer e recordar a todos, que todos sabem, que a missão do IAV é a construção dos instrumentos de avaliação e também a sua participação no processo de avaliação e de supervisão da classificação. O IAV tem por missão exatamente a construção dos instrumentos e o seu processo de avaliação e também de produção de resultados através dos relatórios de avaliação externa, que no caso das provas de aferição estamos a falar essencialmente dos RIPA e dos REPA. O IAV tem algumas linhas estratégicas que abraçou desde o primeiro dia que esta direção tomou posse em fevereiro de 2019 e que passa por tentar, enquanto instituição aprendente, uma aproximação às escolas e a outros agentes educativos, no sentido também de podermos ir melhorando os nossos processos. Também uma das estratégias do IAV é melhorar a nossa comunicação com os nossos parceiros e também uma perspectiva de transparência, a transparência dos processos. E foi no âmbito também destas estratégias do IAV que se deu início a este projeto PAR, um projeto de partilha com as escolas, envolvendo as direções, os professores, os alunos, os encarregados de educação, para podermos, em conjunto, olhar para os resultados
da avaliação externa das provas de aflição. Estamos a falar dos RIPA e dos REPA, centramos essencialmente aí, mas também em alguns casos foi possível olhar para os resultados da avaliação externa do nono ano, das provas finais do nono ano e também dos exames nacionais. Este projeto foi um projeto que nos tem estado a dar muito prazer desde 2019, depois houve ali um interregno com o momento Covid, mas ainda assim não paramos. E aquilo que nós fizemos junto das escolas vai ser aqui, de alguma forma, descrito neste webinar. A nossa grande preocupação com este webinar era que as pessoas que aqui estão, no fundo, a emprestar 2 horas do seu tempo a este projeto, é que de facto saíssem daqui a pensar que valeu a pena, portanto, este tempo que estão connosco. Daí que nós vamos centrar esta apresentação na descrição do projeto PAR, mas mais do que isso, naquilo que é o foco central do projeto, que é como utilizar os RIPA e os REPA em contexto das estratégias pedagógicas das escolas, da reflexão no contexto pedagógico e que possa trazer, de facto, uma reflexão no contexto interno da escola, quer seja para os professores, para os alunos, para os encarregados de educação e para a própria direção da escola, no fundo, a comunidade educativa. Posso avançar também que este ano, como todos sabem, o cenário em que decorreram o processo de classificação das provas de aflição trouxe alguns constrangimentos, daí que também nós tenhamos adiado, por razões inerentes a estas fragilidades, a estes constrangimentos, a divulgação dos RIPA e dos REPA, que só vai acontecer, portanto, até ao dia 15. Portanto, em princípio, na semana de 11 a 15, os RIPA e os REPA, portanto, serão divulgados. Nós estamos num processo de desmaterialização, acredito que todos tenham já passado por esta experiência da desmaterialização das provas de aflição e também o piloto do nono ano. E com certeza que todos estamos neste momento a pensar e agora como é que vai ser no ensino secundário. Aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que entre o dia 11 e o dia 15 haverá também informação sobre como é que vai decorrer o piloto no ensino secundário. Deixo aqui, portanto, os votos de que este webinar seja do interesse de todos e que no final, portanto, todos digam que valeu a pena estar aqui. E, portanto, vou passar a palavra a quem segue. Vou ficar aqui muito atento às vossas intervenções. Vou estar também atento às questões que nos queiram colocar e, portanto, no final poderei fazer uma intervenção, portanto, para responder a algumas das questões. Muito obrigado, boa sessão a todos. Muito obrigada, Manel. Vamos então dar início à parte mais técnica desta sessão. Então, este nome de webinar, de Par em Par, contributos do projeto Par para a análise e utilização do RIPA e do REPA, e parafraseando aquilo que é a panágio deste Conselho Diretivo, o objetivo foi, de facto, levar o IAV às escolas, tentando, de alguma forma, criar aqui uma interação e uma cumplicidade também entre o IAV e as escolas e o IAV, e, portanto, formar aqui este par que dá origem também ao nome do nosso projeto. É um acrónimo, PAR, tem a ver com o projeto de acompanhamento dos relatórios e depois exatamente estes relatórios, mais, de uma forma mais focada a estes relatórios das provas de aflição, que tinham surgido também há menos tempo e de qual não havia ainda um grande conhecimento em termos daquilo que era a sua utilização. Então, passando aqui à nossa... Muito bem, a nossa apresentação. Temos como objetivo, então, mostrar-vos qual foi a história deste projeto PAR, que já concluímos a sua 3ª edição e, portanto, o que é que está por trás destas várias edições do PAR, todas elas adaptadas às condições do momento.
sempre com o pressuposto de que o grande objetivo será contribuir então para a análise e utilização destes relatórios. Vamos começar por vos mostrar porquê o projeto PAR, ou as várias edições deste projeto PAR, os contributos deste projeto para avaliação externa em termos daquilo que foram as provas de aferição e o modo como as escolas olham para estes resultados, e quando falamos em escolas vamos ver de uma forma muito evidente que os vários intervenientes dentro das escolas são previstos, ou estão previstos neste projeto, professores, muito bem, mas também alunos e encarregados de educação. Sem estes 3 focos, será difícil, então, levar a bom porto esta boa utilização destes materiais, destes relatórios, destes instrumentos também. Depois falar um bocadinho também destes projetos, mas do impacto que nós sentimos e que fomos sentindo que estes projetos foram tendo nas escolas, e deixar também um bocadinho para os desafios futuros. E é precisamente sobre estes aspectos que a nossa apresentação se vai debruçar. Então, porquê? Porque este projeto, numa primeira fase, aquilo que se pretendeu e tem como principal objetivo, que é um bocadinho... está em todas estas versões do projeto, está sempre subjacente, é promover a análise e a utilização destes relatórios. Nós consideramos que, de facto, ainda há um grande caminho a percorrer, consideramos também que tanto a utilização como a própria análise destes relatórios depende um bocadinho dos vários contextos educativos, e de escola para escola há várias estratégias que são usadas, muitas vezes até dentro das várias escolas de um agrupamento. Consideramos que é útil cada um encontrar a sua maneira mais eficaz de tratar estes documentos. É de facto uma constatação que fazemos ao longo destas nossas intervenções das escolas. Depois também falar aqui um bocadinho dos destinatários, mas afinal quem é que tem, quem é que pode ter acesso a estes relatórios e quem é que os analisa e quando e em que contexto. E também ao longo da nossa apresentação vamos tentar desvendar um bocadinho daquilo que se passou no terreno e também promover, de alguma forma, algumas práticas que consideramos úteis e que já vimos, aliás, foram as escolas que nos transmitiram e, portanto, já vimos aplicadas e, de alguma forma, também percebemos a sua funcionalidade. Que potencialidades ou que dificuldades há na leitura destes relatórios? E o IAV, quando foi para as escolas, não foi apenas falar, foi muito ouvir e tentar perceber como é que se podem melhorar estes relatórios. Posso-vos dizer que ao longo destas nossas intervenções fomos recolhendo informação que nos permitiu melhorar este instrumento e nos permitiu melhorar essencialmente a leitura, o modo como a leitura destes documentos se pode fazer. De que forma é que eles são utilizados ou podem ser utilizados, então, naquilo que é o verdadeiro pressuposto, que é o dar feedback para a melhoria das aprendizagens, não é? Como é que nós podemos, então, tratar estes relatórios, que têm essencialmente uma informação qualitativa e descritiva, como é que eles podem funcionar para a melhoria das aprendizagens dos nossos alunos. E, portanto, como eu disse, não fomos só a falar, fomos também muito a ouvir, fomos refletir com os colegas, fomos refletir com os alunos, com os encarregados de educação e também trazemos então algumas propostas de melhoria destes relatórios e destes instrumentos, a par de outras propostas de melhoria que transmitimos, não exatamente aos RIPA e aos REPA e à produção destes relatórios, porque não eram só sobre isso, mas também outras informações que nós podemos dar de alguma forma sobre algumas informações que fomos recolhendo nas escolas de vários públicos-alvo, não é? Tanto de professores como de alunos, como de encarregados de educação. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que em 2019 o IAV foi pela primeira vez então às escolas. Estivemos ainda num período pré-pandemia, a pandemia, como em tudo, também aqui deixou a sua marca e também aqui orientou de uma forma diferente os projetos que tínhamos em mente, não é? Estas dinâmicas foram todas de trabalho presencial, trabalhámos com 18 escolas / agrupamento de escolas do ensino oficial e do ensino particular e cooperativo, portanto temos aqui de uma forma geral o ensino representado, trabalhámos com escolas do Norte, do Centro, Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo, do Algarve, da Madeira e dos Açores e trabalhámos também com escolas portuguesas no estrangeiro, portanto tentámos ao máximo que o conjunto de escolas que foram
selecionadas, encontradas, não é assim um método muito científico que temos para encontrar estas escolas, tem muito a ver também com a colaboração das delegações regionais de educação, das direções regionais de educação no campo das escolas das regiões autónomas. Portanto, este trabalho levou-nos às escolas e tivemos então com 18 projetos diferentes, cada um numa escola. Ainda deu tempo para presencialmente trabalharmos nas 18 escolas, e quando surgiu o PAR 2, portanto um PAR, nós não chamámos PAR 1 ou PAR inicial, não é? Não estava previsto que houvesse assim uma continuidade, portanto quando falámos do PAR.2 já temos aqui uma marca que surgiu entretanto. Tivemos a pandemia, estávamos a meio de um trabalho presencial, já não a fase inicial, que essa decorreu sem problemas, mas estávamos precisamente a meio de uma sessão de PAR de uma ACD, que tinha a ver com levar a outras escolas da zona geográfica os resultados do projeto, quando parou tudo e, portanto, de repente viemos todos para casa e houve necessidade de dar aqui uma grande volta ao projeto. Ainda concluímos este PAR inicial já em casa, portanto ainda estavam algumas pontas por fechar, e então consideramos, seguindo um mote que nos é muito caro, que o PAR não pode parar, e de facto não parou, foi aqui uma alteração. Dessas 18 escolas base, 17 delas resultaram, portanto, aqui connosco numa outra parceria, e chegámos todos juntos a mais 48 novas escolas. Tínhamos aqui uma facilidade de comunicação que o aspecto presencial não nos permitiu, deu-nos outras grandes valias, mas de facto o facto de ser toda a distância permitiu que escolas muito mais escolas se envolvessem, não é? E, portanto, os recursos humanos necessários para ir às escolas foram reduzidos e, portanto, conseguimos abarcar um maior número de escolas, não da mesma forma exatamente, mas daquilo que foi possível. E em 2022, 2023, regressando um bocadinho aqui ao modelo do PAR inicial, fomos então, mais uma vez, para o terreno, para o PAR 3 e regressámos ao trabalho presencial com as escolas. Vamos agora passar a uma parte que tem mais a ver com a descrição do próprio projeto nas escolas, e mais à frente vamos ver como é que o projeto foi, de facto, como é que funcionou, como é que foram as várias etapas do projeto. Eu vou dar a palavra à Inácia, que vai então agora continuar. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Vamos então dedicar-nos neste momento àquilo que de facto foi o alvo da nossa intervenção no PAR ao longo destes anos em que já temos estado a trabalhar. E, portanto, vamos falar da avaliação externa e em particular das provas da frição. Aqui temos apenas 3 exemplos de provas realizadas este ano, no segundo, no quinto e no 8º ano, são apenas, enfim, apenas uma amostra das provas, mas vamos de imediato passar enfim, aos fundamentos que nos levam à construção destas provas. E, de facto, desde o momento da concepção das provas até ao momento em que devolvemos os resultados às escolas, que há uma intencionalidade na informação que queremos devolver e, portanto, está presente ao longo de todo o processo uma finalidade no tipo de resultados que queremos recolher e que queremos devolver às escolas. E então, falando aqui da concepção das provas e partindo do referencial, há um referencial comum e estou-me a referir em particular às aprendizagens essenciais e ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que definem as diversas áreas de competências que os alunos devem desenvolver. Partindo deste referencial é necessário tomar opções, ou seja, é necessário delimitar o objeto de avaliação e perceber o que é que queremos de facto avaliar. E essas opções que vamos tomar partindo deste referencial têm a ver com aquilo que são consideradas competências estruturantes, ou seja, tem a ver com não só a relevância que os conteúdos e as competências assumem no currículo, mas também depois com a representatividade que nós queremos que tenham numa prova. E então estas opções que vamos tomar vão ficar visíveis numa matriz. Portanto, do referencial partimos para a construção de uma matriz, a matriz da prova, aliás, uma matriz geral e uma matriz específica, e é na matriz que vamos delimitar o nosso objeto de avaliação em 2 vertentes, tendo em conta os domínios os conteúdos e competências que queremos de facto avaliar e, por outro lado, os processos cognitivos que os alunos devem mobilizar para responder a cada um dos itens de cada prova.
sendo que esta matriz deve ser bem ponderada, bem equilibrada. No caso dos processos cognitivos, deve haver um equilíbrio e, portanto, nós consideramos sempre ter 3 níveis de complexidade cognitiva, desde o elementar ao superior, portanto, elementar, médio e superior. Eles devem estar todos representados na prova. E é a matriz que nos permite tomar estas grandes decisões e que nos serve depois de orientação para a construção da prova. Estando a matriz construída e bem delimitada, sabendo nós exatamente o que é que pretendemos avaliar, vamos então passar à construção da prova e dos critérios, sendo que são construídas em simultâneo e, portanto, ao construir uma prova, ao construir os itens, estamos em simultâneo a construir os critérios de classificação, de forma a que eles nos permitam recolher a informação que queremos de facto sobre as aprendizagens. E, portanto, os critérios de classificação, se pretendemos recolher determinada evidência sobre as aprendizagens, então é necessário que os itens nos permitam recolher esse tipo de informação. Daí que os critérios nos permitam muitas vezes reformular os itens e, portanto, afinar os itens. Se eles não nos permitem dar determinada resposta e recolher determinada informação, então é necessário rever os itens das provas e sistematicamente rever também os critérios. Portanto, é sempre uma construção conjunta, de forma a que haja uma prova de facto com qualidade, que avalie exatamente aquilo que se pretende e que os critérios de classificação nos permitam dar fiabilidade, haver fiabilidade na forma como recolhemos a informação e na informação que vamos finalmente recolher. Portanto, dar validade a esta informação. Tendo os critérios de classificação definidos, nós passamos, depois da aplicação das provas, obviamente passamos ao processo de classificação. E de facto, como eu disse, há uma intencionalidade e há aqui uma diferença significativa entre a forma como são classificadas as provas de finais de ciclo e as provas de aferição. No caso das provas finais de ciclo, e aliás também dos exames finais nacionais, a classificação das respostas é feita através de pontuações, porque no final nós vamos atribuir uma classificação ao aluno, neste caso uma classificação quantitativa. As provas finais de ciclo pretendem concluir um ciclo e, portanto, fechar um ciclo para o aluno, fecha o ensino básico e vai entrar, em princípio, no ensino secundário e pretendem certificar, portanto, a conclusão do ensino básico. Pretendem, em simultâneo, gerar informação relevante, ou seja, elas permitem-nos também gerar informação relevante sobre o desempenho que os alunos tiveram nas provas por item. E cada escola recebe um relatório técnico. Os relatórios estão disponíveis através da extranet, no espaço, na página do IAV, no espaço extranet a que as escolas têm acesso, e estes relatórios técnicos vão trazer informação quantitativa que permitirá às escolas avaliar os resultados, analisar os resultados e, se necessário, tomar medidas de intervenção no que diz respeito às estratégias que são desenvolvidas e que podem sofrer alterações no ano seguinte. Portanto, no caso das provas finais de ciclo, a classificação é por pontuações, mas no caso das provas de aferição, que é aquilo que nos interessa mais aqui hoje, as provas são classificadas através de códigos. E porquê códigos? Não nos interessa atribuir uma classificação final ao aluno, nem quantitativa, nem uma classificação, nem uma menção qualitativa ao aluno. Interessa-nos que cada um dos códigos que enquadram as respostas estejam associados a níveis diferenciados de desempenho. E é desta forma, através dos códigos associados a níveis diferenciados de desempenho, que nós conseguimos depois gerar a informação relevante que diz respeito ao desempenho de cada um dos alunos. E essa informação vai surgir no RIPA, uma informação qualitativa que vai surgir individualizada para cada aluno, no relatório individual das provas de aferição, mas vamos também ter uma informação que é devolvida às escolas, no REPA, no relatório de escola das provas de aferição, em que a escola vai ter uma informação quantitativa sobre o desempenho dos seus alunos no agrupamento, na escola e depois também em cada turma. Portanto, é desta forma que nós construímos o tipo de informação que damos. Falando das provas de aferição, quando é que elas ocorrem? A meio do ciclo e não no final do ciclo. E porquê? Portanto, a meio do ciclo, nos 2º, 5º e 8º anos. No caso do 5º ano é no início, mas simultaneamente também é um ciclo com apenas 2 anos. Mas, portanto, elas ocorrem a meio do ciclo precisamente para podermos ir a tempo de agir, de intervir sobre as aprendizagens, sobre os conhecimentos, as competências menos consolidadas ou que têm mais fragilidades, antes de se chegar ao final do ciclo. E, portanto, pode-se intervir precocemente nas aprendizagens dos alunos, de forma a que sejam colmatadas as dificuldades antes do final do ciclo.
Para quê as provas de aferição? No fundo, para diagnosticar a qualidade das aprendizagens de cada aluno e, portanto, vamos diagnosticar não só os pontos fortes, mas também as fragilidades e, portanto, no relatório de cada aluno são identificados também os pontos fortes, o que é algo de positivo, que as escolas também nos vão dizendo, os alunos ficam satisfeitos por verem também os seus pontos fortes. E vamos fazer este diagnóstico para dar informação a todos os intervenientes no processo educativo. Portanto, vamos dar informação aos alunos, aos encarregados de educação, através do RIPA, naturalmente, de forma a que possam tomar as medidas necessárias, claro, com o apoio dos professores, e portanto sempre com a mediação do professor, mas alunos e encarregados de educação podem tomar consciência das aprendizagens dos alunos, neste caso, e definir algumas estratégias de atuação para melhorar as aprendizagens. Vamos também dar informação aos professores e à escola, naturalmente, no sentido de se repensarem as estratégias, seja a nível da forma como está a ser gerido o currículo, de forma que os professores estão a planificar as atividades, seja a nível da diferenciação pedagógica, ou seja, no fundo, para tomarem as medidas que se julgarem adequadas e adaptar todas as estratégias que são necessárias para a melhoria das aprendizagens, seja a nível individual, ou disciplina, de grupo, ou a nível global de escola. Ao Ministério da Educação, a informação é também significativa no sentido em que vamos poder ter indicadores de desempenho a nível nacional, mas também a nível regional e a nível de agrupamentos e de escola, como é natural, e portanto isto poderá-se dar informação ao Ministério da Educação e sinais da forma como estão a ser desenvolvidos os currículos e também da forma como as escolas têm ou não condições para os desenvolver e, portanto, poderá levar a tomada de decisões sobre a revisão curricular ou sobre a necessidade de apetrechar as escolas com equipamentos, com materiais que sejam necessários para, de facto, dar cumprimento àquilo que está previsto no currículo. Como é que vamos devolver estes resultados às escolas? Através do REPA e do RIPA, que, tal como os relatórios técnicos que eu disse há pouco, são devolvidos através da extranet. Portanto, todas as direções das escolas têm acesso ao REPA e ao RIPA e podem e devem partilhá-los na escola, aos intervenientes que são mais diretamente ligados a este processo, de forma a que toda a escola possa tomar consciência dos resultados e poder agir. Claro que estes resultados dizem respeito a um momento único no ano e, portanto, é o momento único em que o aluno realizou uma prova. E, portanto, não pretendemos, temos perfeita consciência de que eles correspondem, são um complemento da avaliação interna e eles não pretendem nunca sobrepor-se àquilo que é a avaliação que cada professor faz das aprendizagens dos seus alunos. É o professor que está dentro da sala de aula, é o professor que trabalha com os seus alunos ao longo do ano e que faz vários instrumentos de avaliação e, portanto, estes resultados, as provas de aferição, não pretendem sobrepor-se a esta avaliação, mas são um momento importante, podem complementar a informação que o professor já tem e são um momento importante porque todos os alunos realizam a mesma prova ao mesmo tempo, o que significa que ficamos com indicadores do desempenho a nível nacional, a nível regional, a nível de agrupamento e de escola. Sabemos que, sendo um complemento à avaliação interna, obviamente que os professores deverão analisar estes resultados com o devido cuidado, com a devida reserva, e verificar se eles confirmam ou não a sua própria avaliação interna. De uma forma geral, nós temos a percepção, porque também nos é dito nas escolas, de que os resultados correspondem àquilo que é o conhecimento, o retrato que as escolas já fizeram dos seus alunos, e isto na situação em que os alunos realizam as provas, digamos assim, com honestidade, com empenho, o que acontece sobretudo, como é evidente, nos mais pequeninos, portanto no segundo ano, no quinto ano também, mas todos nós sabemos que há momentos em que os alunos não se empenham, sobretudo nos mais velhos, não se empenham devidamente nas provas. De qualquer forma, sabemos também que é um momento único, o aluno pode estar nervoso, o aluno pode estar doente, daí que este resultado sirva de facto para o professor, sirva como complemento da avaliação interna e o professor deve usá-lo com a devida cautela, analisar os seus próprios resultados e tirar as suas conclusões e agir em conformidade no sentido da melhoria das aprendizagens dos seus alunos. E eu vou passar, posto isto, vou passar a palavra à Ana Martins. Boa tarde a todos, mais uma vez.
Então, em que relatórios são estes produzidos pelo IAV e que informação é que podemos recolher daí? Vemos na imagem precisamente um relatório de escola, o REPA Escola, à esquerda e ao centro, e também um exemplo daquilo que é o REPA Turma. No caso, é um REPA de segundo ano. Agora, mais concretamente, temos o caso do RIPA, o Relatório Individual das Provas da Frição. Neste relatório, conseguimos aqui também observar, aliás, uma fotografia que foi retirada durante uma sessão com alunos, nas deslocações que fizemos à escola SPAR. Os alunos efetivamente utilizavam ou manuseavam este exemplar construído por nós, e que era um exemplar fictício, naturalmente, com o objetivo de refletir em conjunto sobre a informação que estava aí contida e como é que ela poderia ser lida. Não só alunos, aliás, no caso do RIPA, mas também no caso das sessões com encarregados de educação. A folha de rosto é exatamente aquela que está do vosso lado esquerdo do ecrã. Em relação ao RIPA, mais concretamente, e a forma como a informação surge organizada, temos aqui, portanto, na folha de rosto, e destaco a cor mais cinzenta, e onde poderemos encontrar o significado das 5 categorias de desempenho, que já falaremos mais à frente, e depois um fundo mais azulado, um esclarecimento, ainda agora referido, e que, no sentido de se dever considerar as informações apresentadas no RIPA como complemento das informações obtidas durante o processo de avaliação interna. Ou seja, esta informação contida no relatório não se deve sobrepor à informação do professor, não é? Porque estas provas ocorrem pontualmente e, portanto, poderá, na realidade, ter existido algum fator externo, extrínseco ao aluno e à escola, e que poderão efetivamente comprometer o resultado. E, portanto, há que fazer uma análise em relação, efetivamente, àquilo que se passou ao longo do ano e à avaliação que o aluno tem ao longo do ano. Do lado oposto, tínhamos então a segunda página, a segunda e terceiras páginas do RIPA, que contém as etiquetas referentes aos diferentes domínios. Já a seguir, podemos então ver em concreto as 5 categorias, portanto, na folha de rosto, como estava a dizer, aparece uma explicitação para que saibamos o que significa cada uma das 5 siglas. O C de conseguiu responder de acordo com aquilo que era expectável, CM que conseguiu responder de acordo com o que era esperado, mas o aluno ainda pode melhorar o seu desempenho. RD que revelou dificuldade, NC que não conseguiu responder de acordo com aquilo que era expectável e o NR que não respondeu aos itens ou ao item efetivamente. Atenção que este NR não aparece no REPA, nesse caso, porque é um elemento, uma informação residual e efetivamente o professor também, se quiser perceber se há alguma situação de não resposta, pode fazer a soma de todas as parcelas, todas as categorias de desempenho, e daí obtém a diferença que é o resultado dos alunos que não responderam. Agora, efetivamente, temos aqui um exemplar no REPA Escola. Centremos-nos então agora no REPA Escola e na informação que podemos daqui recolher. A informação é de natureza quantitativa, ainda há pouco tínhamos explicado que também temos natureza, aliás, ele é predominantemente, os relatórios são predominantemente de natureza descritiva e, portanto, a sua mais-valia, sobretudo dos RIPA, é a sua natureza descritiva, mas no caso do REPA, ele é de natureza quantitativa e, portanto, podemos aqui recolher a percentagem de alunos por categoria de desempenho associada aos diferentes domínios da disciplina, neste caso da área disciplinar, porque se tratando-se de matemática e estudo do meio, uma prova de segundo ano. Podemos também recolher informação a nível nacional,
a nível nacional, estava a dizer, a nível do agrupamento e, naturalmente, ao nível de cada uma das escolas que constitui o agrupamento. Agora sim, vamos passar ao REPA-turma. E qual é esta diferença comparativamente com o slide anterior e com o que tínhamos estado a ver no caso do REPA-escola? A diferença é que no REPA-turma a informação é mais rica e, efetivamente, nós conseguimos perceber aqui qual a percentagem de alunos por categoria de desempenho, mas associada aos diferentes subdomínios ou conteúdos ou competências. E, portanto, neste caso, o professor consegue imediatamente perceber, e falando deste REPA em concreto de segundo ano, da prova de matemática, que houve aqui um ponto forte e uma fragilidade. Portanto, o ponto forte situa-se no primeiro subdomínio das figuras geométricas bidimensionais, e o insucesso recai sobre a resolução de problemas. E, portanto, o professor, com este feedback, pode agir e pode efetivamente passar à consulta, eventualmente, do RIPA daquela turma, dos RIPAs daquela turma, e fazer uma análise das situações que ocorreram para agir atempadamente ainda durante o ano letivo. No REPA-escola, falemos ainda de uma outra parte do REPA-escola, que contém um outro tipo de informação, também ela percentual. Portanto, conseguimos recolher também informação sobre a percentagem de sucesso a nível dos domínios cognitivos em relação a cada uma das disciplinas ou das áreas disciplinares, que é o caso das provas que temos aqui na imagem. Portanto, essa informação pode ser recolhida e pode ser comparada a nível nacional, a nível das unidades territoriais, onde se situa a escola, ou a nível da escola ou do agrupamento de escolas. Há que salientar aqui o facto destes domínios cognitivos, esta informação não é efetivamente dada por domínio ou por subdomínio, mas de acordo com a totalidade dos itens que mobilizou o processo cognitivo e que pode ser de diferente complexidade, surgindo agrupada em 3 níveis, nomeadamente o nível elementar, mais à esquerda, onde se situam domínios cognitivos ou processos cognitivos como o conhecer e o reproduzir. No nível intermédio, onde se situam domínios como o aplicar e o interpretar, ou a um nível superior, onde podemos encontrar processos cognitivos como raciocinar ou o criar. Passemos agora então ao RIPA. Estivemos a dizer que a natureza da informação nos REPA era uma informação efetivamente quantitativa, e agora, será que nos RIPA essa informação também assim o é? Teremos uma notação com percentagem, com uma menção? Não, efetivamente, a informação de um relatório individual das provas de aferição chega ao aluno, chega ao encarregado de educação e também ao professor, naturalmente, de forma descritiva. É um feedback detalhado e individual, que contém 3 partes, como podem ver aqui na imagem, e que vamos falar um pouco mais à frente, nomeadamente a categoria de desempenho, a competência objeto de avaliação e uma recomendação. Para confirmar exatamente a individualidade desta informação, podemos aqui observar 2 situações, 2 alunos que, mediante a mesma prova, obtiveram categorias de desempenho idênticas, aparentemente. Porque, no primeiro caso, nós podemos verificar que o aluno conseguiu calcular a distância entre 2 lugares, mas não conseguiu identificar o mapa de maior escala. Ao passo que o aluno B, para o mesmo subdomínio,
o que é que lhe acontece? Identifica o mapa, consegue identificar o mapa da maior escala, mas não consegue calcular a distância real entre estes dois lugares. Naturalmente, a recomendação será diferente para cada um destes alunos. Portanto, a natureza da informação ser descritiva permite ao aluno uma melhor compreensão das suas fragilidades e, naturalmente, também dos seus pontos fortes. Em síntese, que informação podemos recolher através dos relatórios de escola e através dos relatórios individuais das provas de aferição? Neste caso, só das provas de aferição, só dos RIPA. Podemos recolher informação, naturalmente, acerca de cada disciplina ou de cada área disciplinar, como temos aqui o caso das matemáticas, da matemática e das ciências naturais, ou no outro caso da educação artística. Essa informação é também fornecida acerca do domínio de cada uma dessas disciplinas e depois podemos também visualizar e compreender quais são as fragilidades e os pontos fortes do aluno em cada etiqueta que está associada a um determinado domínio. Passo agora a palavra à Inácia. Obrigada, Ana. Ok. Então, agora que sabemos qual é a informação que contém o RIPA e que conseguimos, enfim, aliás que tem o REPA, que tem o RIPA, mas sobretudo neste caso a informação que vamos encontrar no RIPA, o que nos interessa é perceber, e penso que foi algo que as escolas valorizaram muito quando fizemos esta intervenção PAR, foi perceber como é que se obtém a informação no RIPA. E valorizaram, por um lado, no sentido de perceberem a informação, mas também, de alguma forma, de tentarem também encontrar estratégias facilitadoras ou mais simples de começarem também progressivamente a tentar devolver alguma informação mais qualitativa aos alunos. E, portanto, vamos ver como é que nós obtemos, como é que conseguimos chegar àquela informação que damos ao aluno no RIPA. Vamos partir aqui de um exemplo, de um item 1, de uma prova que foi realizada este ano, em 2023, a prova de Ciências Naturais e Físico-Química. E este é um item que tinha a ver com uma atividade experimental e temos aqui os critérios de classificação, portanto, com o descritor de desempenho. E verificamos que atribuímos não uma pontuação, como já vimos, mas um código à resposta do aluno. E então o que encontramos aqui com o código 10 é a resposta correta, portanto, o desempenho máximo. Considerou-se nesta situação que o aluno tinha que apresentar 3 condições que eram comuns às três situações que existiam nesta atividade experimental, e considerou-se que o sucesso aqui era apenas se o aluno encontrasse as 3 condições. Portanto, se encontrasse apenas 2, não se considerava que o aluno tinha sucesso na resolução do item. Este código 10 é um código que nós usamos habitualmente associado ao desempenho máximo, portanto, à resposta que está correta. Depois, habitualmente usamos um código 00 quando o aluno dá uma resposta incorreta, portanto, qualquer resposta que não se enquadra numa resposta aceitável, portanto, o aluno dá outra resposta, é um código 00, é uma resposta incorreta. E depois temos um código 99, que é sempre utilizado para uma resposta em branco. E já aqui notamos uma diferença em relação ao que seria talvez a classificação através de pontuações. Se calhar atribuiríamos uma pontuação de 0 a um aluno que dá uma resposta incorreta, uma classificação também de 0 a um aluno que dá uma resposta em branco. Neste caso, o facto de termos 2 códigos diferentes permite-nos depois produzir uma informação diferente. No caso de um aluno, o aluno com o código 00 não conseguiu responder, no caso do código 99 não respondeu, ou seja, não há qualquer evidência de que o aluno tenha sequer tentado responder ao item. Como digo, temos o código 10 para a resposta correta para o desempenho máximo. No caso que vamos ver a seguir, é também um item 1, mas neste caso da prova também de 2023, da prova de segundo ano de Matemática e Estudo do Meio, a prova 26, e aqui o aluno tinha também que encontrar três coisas corretas, 3 opções corretas. Avó na primeira frase, primo na segunda frase e Leonor na terceira frase.
Temos aqui, neste momento, em presença um código 20 e não um código 10, como tínhamos na resposta anterior. E porquê? Porque consideramos que este é o desempenho máximo, portanto o aluno acertou a resposta, mas admitimos um desempenho intermédio e, portanto, quisemos recolher informação sobre a possibilidade do aluno ter um desempenho intermédio em que seleciona a opção correta apenas em 2 das 3 frases. Isto significa que nesta situação vamos encontrar o código 10 como desempenho intermédio e o código 20 é que será o desempenho máximo. Poderíamos encontrar um código 30, acontece por vezes em provas, acontece com frequência nas provas de educação física, ou por exemplo nas provas de língua portuguesa ou nas línguas estrangeiras, na situação do exercício de escrita, em que há vários parâmetros que correspondem a níveis muito diferenciados do desempenho do aluno e, portanto, a níveis intermédios do desempenho do aluno, o que significa que, nessas situações, poderemos ter um código 10 para um desempenho intermédio, um código 20 para um desempenho intermédio, mas com uma qualidade um bocadinho superior, e, finalmente, eventualmente, o tal código 30 para o desempenho que é considerado o desempenho máximo, o desempenho de sucesso. Temos novamente o código 00 para a resposta incorreta, portanto o aluno dá outra resposta, e o código 99 para a resposta em branco. Portanto, o que é que queríamos salientar aqui? O tal código 10 para o desempenho máximo ou o 20 no caso em que assumimos um 10 como desempenho intermédio. No entanto, no exemplo que estamos a ver agora, temos de facto o código 20 para o desempenho máximo, para a resposta em que o aluno acerta e, portanto, tem sucesso na resposta. O aluno tinha que selecionar Atlântico, ou seja, isto era um exercício de completamento por seleção, o aluno tinha que selecionar Atlântico, Ocidental, Bojador, Dom João II e Ouro. Temos novamente o código 00 quando o aluno dá uma outra resposta incorreta, uma outra diferente das anteriores, e já vou debruçar-me aqui sobre estas duas, e temos o código 99 quando o aluno dá uma resposta em branco. No entanto, neste caso nós não temos um código 10. E porquê? Porque o código 10, que seria um desempenho intermédio, foi desdobrado num código 11 e num código 12. São respostas que têm, em princípio, o mesmo nível de qualidade, portanto, encontramos aqui uma qualidade semelhante, mas se calhar o que pretendemos recolher é informação diferenciada para produzirmos a informação que vamos dar ao RIPA do aluno. No primeiro caso, o código 11, o aluno selecionou corretamente Atlântico e Ocidental, conteúdos que têm mais a ver com a geografia. Isto era uma prova de História e Geografia do 5º ano, também de 2023, mas não seleciona opções que tinham a ver com os conteúdos da história, o Bojador, Dom João II e Ouro. No segundo caso, o aluno selecionou precisamente os conteúdos que têm a ver com a história, mas não selecionou, portanto, não foi capaz de localizar a informação que tinha a ver com a geografia. O facto de termos um desempenho intermédio que não é assinalado por um código 10, mas por um 11 e um 12, vai nos permitir recolher informação que depois vamos dar de forma detalhada ao aluno sobre aquilo que conseguiu efetivamente dar como resposta. Um outro exemplo, aqui a tarefa 9 da prova de TIC, também realizada este ano, neste caso no 8º ano de escolaridade. E nesta prova, neste item, pedia-se ao aluno, era uma tarefa, a simulação de uma situação real em que o aluno recebe uma mensagem de um remetente desconhecido. E o aluno tinha duas opções, portanto, poderia dar duas respostas diferentes, poderia agir de duas formas diferentes para conseguir ter a resposta correta. A resposta correta é essa que está aqui assinalada com o código 10. Portanto, o aluno clicava no botão opções denunciar phishing ou bloquear remetente. E este é o único desempenho correto para fazer face a esta mensagem não desejada de um remetente desconhecido. Temos novamente o 00 para a resposta incorreta, temos o 99 para não realizar a tarefa, mas vamos assistir a uma situação diferente aqui. Além do 00, nós vamos desdobrar também duas vezes, num código 01 e num código 02, duas respostas que são também incorretas. E isto não significa que estamos a valorizar uma resposta incorreta dada pelo aluno, porque de facto não são respostas aceitáveis nesta situação, na simulação que apresentava esta prova, mas porque queremos recolher informação e dar esta informação ao aluno. Perceber se o aluno não sabe como bloquear uma mensagem de um remetente não desejado e clica numa opção que não é válida para esse efeito, seja ela eliminar a mensagem ou, por exemplo, alterar a palavra passe. E, portanto, o que é que queremos com estes códigos 01 e 02? Perceber qual foi a ação que o aluno de facto fez para dar resposta ao item e para podermos depois dar-lhe informação sobre
o erro cometido, digamos assim, não é? Porque se trata de uma resposta incorreta. E, portanto, conseguimos recolher informação e agir perante o aluno ou perante a turma nestes 2 exemplos de respostas incorretas. Vamos ver agora um exemplo, e este exemplo vai estar desdobrado em 2 slides, porque vamos ver como é que atuamos quando temos códigos diferentes e queremos agregar informação, por exemplo, de 2 itens, ou, neste caso, que é o item 13 da prova de português do 8º ano, de 2019, e aqui queremos agregar informação de um item, mas informação de 2 alíneas do mesmo item. É um item que avaliava, enfim, a conjugação verbal e, portanto, no primeiro caso, o código 10 representa a resposta correta, o aluno completa o espaço com a forma verbal de tivermos. No segundo caso, está assinalado também o código 10 com a forma verbal de termos e, no terceiro caso, o aluno completou o espaço com a forma verbal tivéssemos. Vamos verificar que temos também nestas situações a resposta incorreta, e temos aqui um desdobramento de uma resposta incorreta. O aluno responde de forma incorreta, mas que tipo de erro é que comete? Tivéssemos com hífen e com acentuado, tivéssemos também com hífen não acentuado e aqui o tivéssemos não acentuado. Sabendo que podemos agregar a informação que pretendemos sempre que nos faz sentido, portanto, isto são opções que são tomadas nos critérios, decidiu-se agregar a informação da linha A, que avaliava o futuro do conjuntivo, e da linha C, que avaliava o pretérito imperfeito do conjuntivo. Não quisemos aqui agregar informação global da conjugação verbal, mas apenas destas 2 alíneas que dizem respeito ao conjuntivo. Então, como é que construímos a etiqueta que vamos produzir para o aluno no seu RIPA? Agregando a informação do item 13A e C. E vamos ver o que é que fazemos. O 13A, no 13A tínhamos 5 códigos diferentes, desde o código de desempenho máximo até ao código do 99 em que o aluno não responde. No 13C tínhamos exatamente a mesma coisa, 5 códigos. Ora, 5 códigos vezes 5 dariam 25 combinações possíveis de códigos. 25 combinações que não estão todas aqui representadas, temos aqui representadas apenas 4. E ao termos 25 combinações possíveis, portanto, aquilo que o aluno conseguiu fazer no item A e no item C, nós vamos, eventualmente, ter também 25 possíveis descrições diferentes para o aluno. Neste primeiro caso, o aluno tem sucesso em ambas as alíneas, portanto, código 10 no A e no C, e, portanto, temos um conseguiste conjugar o verbo ter no futuro e no pretérito imperfeito. Mas ao reunirmos informação diferenciada sobre o erro que o aluno cometeu na linha 13C, nós conseguimos dar-lhe uma informação mais rica, mais fina. E então conseguimos, se o aluno teve sucesso no 13A, mas não teve sucesso no 13C, e o erro cometido está assinalado com este código 01, nós podemos dizer, conseguiste conjugar o verbo ter no futuro do conjuntivo, mas não conseguiste escrever corretamente o mesmo verbo no pretérito imperfeito do conjuntivo. Recorda que as terminações não podem ser separadas dos radicais por hífen, ou seja, vamos identificar claramente o erro do aluno e vamos também dar-lhe a recomendação que diz respeito ao erro que cometeu. No segundo caso, quando o aluno tem o código 10 e depois o código 02, vamos ter exatamente a mesma situação, mas diferente. Portanto, ele conseguiu no futuro, mas não conseguiu escrever corretamente o mesmo verbo no pretérito imperfeito, sendo que aqui o erro foi diferente. E sendo diferente, o aluno tem também uma recomendação diferente, adequada àquilo que foi o seu erro. Depois, claro, teríamos todas as outras variáveis de códigos, que não vamos aqui analisar, porque, no fundo, elas seriam 25 combinações possíveis. Mas é isto que nos permite, de facto, dar uma informação individualizada e detalhada ao aluno. Neste quarto exemplo, vamos ver uma outra situação e vamos ver como é que, por vezes, agregamos informação de 2 itens, no caso anterior era 2 alíneas do mesmo item, mas neste momento tivemos intenção de, em 2 momentos distintos da prova, avaliar o mesmo conteúdo. E estamos em 2 itens que não são consecutivos na prova, portanto é o item 7 e depois é o item 9.5, estamos a avaliar se o aluno sabe ou não escrever corretamente os séculos. E, portanto, ele teria que identificar que 1321 corresponde ao século XIV e que 1519 corresponde ao século XVI. O que é que acontece? Temos assinalado a resposta correta com o código 10, temos assinalado, claro, da outra resposta, portanto, qualquer outra resposta dada pelo aluno, ele diz que é o século XII, é o século VI, é o século VII, mas quisemos identificar um erro que é um erro frequente, e que é ou pelo menos que julgamos ser um erro frequente, que é um erro típico cometido pelos alunos. E neste caso,
identificamos, o aluno confundiu os 2 primeiros algarismos 1300 com o século XIII e confundiu os 2 primeiros algarismos 1500 com o século XV. Se o aluno cometeu de facto este erro em ambas as situações, e portanto conseguimos agregar de 2 itens os códigos 0 e 1 em ambos os casos, nós conseguimos ter segurança na informação que vamos dar ao aluno e damos consistência a esta informação. De facto, podemos afirmar que o aluno não conseguiu converter anos em século e que o erro que cometeu é exatamente o mesmo. Portanto, não conseguiste converter anos em séculos, vamos dar-lhe, enfim, a descrição do desempenho e depois vamos explicar, dar-lhe a recomendação para converter os anos em séculos. Deves ter em conta que se o ano não termina em 2 zeros, tens de somar uma unidade ao número das centenas, etc, etc. Ou seja, conseguimos, por um lado, identificar e perceber se a nossa turma, se os nossos alunos estão todos a cometer o mesmo tipo de erro e então temos que agir, porque não é uma qualquer resposta incorreta, é uma resposta incorreta específica, e vamos junto do aluno também conseguir identificar esta situação e conseguir agir. Vamos então ver, agora que percebemos como é que recolhemos a informação que temos, que recolhemos para o RIPA, vamos então voltar ao exemplo do REPA Escola, que a Ana já mostrou, e vamos ver como é que podemos, de facto, ler e utilizar esta informação. Ora, no REPA Escola, desta turma, deste segundo ano, e nesta disciplina, porque neste momento interessa-nos olhar apenas para esta disciplina, não conseguimos certamente olhar para tudo ao mesmo tempo e agir sobre tudo ao mesmo tempo, portanto a intervenção tem que ser faseada e no momento certo, e este é o momento certo, se calhar, para analisarmos aqui um problema nesta escola. E verificamos aqui que há 0% de sucesso neste domínio da geometria e medida. Então o que é que vamos ver, o que é que se passou com a nossa escola? Vamos observar todas as turmas e, portanto, vamos confrontar esta informação que temos no REPA Escola, vamos articular esta informação com a informação que temos no REPA Turma. E vamos olhar para cada uma das turmas. Eu irei olhar para a minha turma, o que não significa que não olhe também para as outras e que não haja uma decisão, aliás, uma análise concertada no grupo disciplinar, mas neste momento estamos a olhar para uma turma específica e verificamos, de facto, que este problema na geometria e medida não tem a ver com as figuras geométricas. Se calhar terá a ver com a medida, terá a ver também um pouco com a comunicação matemática, mas é aqui que reside um problema. É aqui que reside o problema na resolução de problemas. Problema esse em que é necessário, relativamente ao qual é necessário agir. Identificado o problema, vamos agir a nível da turma e, portanto, é necessário reforçar as competências dos alunos a nível da resolução de problemas, mas vamos também neste momento, ou podemos também neste momento, olhar ou trabalhar o RIPA do aluno em sala de aula. Isto significa o quê? Nós aconselhamos sempre que a leitura destes documentos possa ser articulada, portanto, desde a leitura macro do REPA Escola até ao REPA Turma e depois, finalmente, a uma leitura muito fina do RIPA, mas não defendemos a ideia de que o professor deva ler à exaustão, antes pelo contrário, que o professor deva ler à exaustão o RIPA de todos os seus alunos. Isso seria absolutamente, não diria impossível, porque impossível não é, mas não traria qualquer vantagem ler um RIPA de um aluno do princípio ao fim de uma vez, porque não iríamos ficar com uma imagem concreta das aprendizagens que estão a falhar e, portanto, a ideia que nós defendemos é fazer esta análise articulada sim, mas pontual, num momento específico, não tem de ser no início do ano, portanto, não tem necessariamente de ser apenas como diagnóstico para iniciar um ano letivo, pode, mas pode ser sempre feita ao longo do ano letivo, tendo em conta, por um lado, as maiores fragilidades que detectamos, mas por outro lado também tendo em conta aquilo que são os conteúdos e as competências que queremos trabalhar em determinado momento. E, portanto, voltando àquilo que estávamos a ver, nós analisámos no REPA Turma, no REPA Escola, um problema na geometria e medida, cruzámos a informação com o REPA Turma e verificámos que na geometria e medida o problema se prende sobretudo com a resolução de problemas, e agora vamos ao RIPA do aluno, e vamos facilmente localizar, sem olhar para o RIPA todo, vamos facilmente localizar a informação, o lugar onde temos esta informação que tem a ver com a resolução de problema. Portanto, se o professor pegar no RIPA do aluno, saberá que a informação sobre esta competência estará mais ou menos no mesmo sítio no RIPA do aluno. Sabe que o RIPA está organizado por disciplina, sabe que está organizado por domínio, e então vamos procurar o conteúdo que está a ser analisado.
conseguiu apresentar uma estratégia adequada e completa para resolver um problema, mas, etc., ou não conseguiu resolver um problema que envolve o cálculo de idades. É um trabalho que pode, de facto, ser feito pelo professor, mas que se calhar é mais rico se for feito em sala de aula, com o RIPA de cada aluno nas suas mãos. E muitas vezes também até com o enunciado da prova, por vezes, é uma prática que algumas escolas adotam, ou até com a própria prova que o aluno resolveu e que está nas escolas, arquivada nos cofres. De qualquer forma, cada vez que o aluno ou que o professor vai trabalhar este conteúdo em sala de aula, é possível pegar no RIPA do aluno, fazer o aluno encontrar o local onde tem o conteúdo ou a competência que estamos a avaliar, neste caso resolver um problema, e agir, perceber com o aluno onde é que está o problema e qual é a recomendação que lhe é dada. E esta recomendação pode ser usada pelo professor para tarefas futuras ou para a tarefa que vai desenvolver nesse dia. Se vai desenvolver uma tarefa semelhante ou resolver um exercício do mesmo género, então pode usar esta estratégia e levar os alunos a usar esta estratégia para este trabalho de recuperação. Como é que podemos, e penso que é importante, passar esta mensagem ao aluno e até também aos encarregados de educação? Como é que o aluno pode facilmente no seu RIPA identificar aquilo que lhe interessa, aquilo que é o conteúdo que o professor pretende trabalhar naquele dia? É reconhecendo como é que está organizada uma etiqueta. E, portanto, se nós passarmos esta mensagem ao aluno, como é que está organizada a etiqueta, rapidamente eles reconhecem onde é que está a informação que querem. E, portanto, o aluno identifica automaticamente, porque está em negrito, o conseguiu mas, identifica a categoria de desempenho, conseguiu mas ou revelar de dificuldade, neste caso, identifica que logo a seguir à categoria de desempenho vem a competência ou o conteúdo que está a ser avaliado, neste caso tratava-se de uma prova de educação artística do 2º ano. Aqui tinha a ver com os seres vivos e a interação dos seres vivos com o meio, portanto, na prova de matemática e ciências, neste caso um conteúdo de ciências do 5º ano, e portanto o aluno reconhecendo a categoria de desempenho, reconhecendo a competência que está a ser avaliada, reconhece automaticamente também a recomendação que está associada ao seu desempenho e portanto ele identifica rapidamente a sua etiqueta e pode usá-la numa nova tarefa para recuperar as aprendizagens. Queria só, antes de passar a palavra à Ana, salientar aqui que nós temos um RIPA com conseguiu, e, portanto tratamos o aluno na 3ª pessoa, neste caso um revelar de dificuldade, tratamos o aluno na 2ª pessoa, precisamente porque no 2º ano consideramos que o aluno não tem ainda autonomia suficiente para fazer uma leitura do seu RIPA e, portanto, ele vai precisar do apoio do encarregado de educação, quando isso é possível, mas, sobretudo, do apoio do seu professor, da mediação do professor na leitura do RIPA. Daí que utilizemos a 3ª pessoa, conseguiu, ele, o aluno, enquanto que aqui no 5º e no 8º ano nós sentimos e sabemos, porque temos essa experiência da informação que fomos recolhendo junto com as escolas e junto das escolas e junto dos alunos, que eles já sentem alguma autonomia e já são capazes de identificar e de ler o seu RIPA. E vou, neste momento, penso eu, passar à Ana Martins. Obrigada, Inácia. Pois bem, fruto de um trabalho desenvolvido já desde o PAR inicial em 2019, a equipa PAR conseguiu construir um documento que vos permite, a vós, professores, mas também possível de ser acedido aos alunos e aos encarregados de educação. Aliás, este documento está disponível, como podem ver aí embaixo na imagem, enquanto hiperligação no site do IAV. Portanto, é um documento a qual nós chamamos GPS, ou seja, Guião de Práticas e Sugestões para a análise e para a utilização dos relatórios das provas de avaliação externa.
Efetivamente, este guião contém pistas, sugestões para a análise dos relatórios, portanto, não são vinculativas, as escolas é que tomarão essa decisão de selecionar as estratégias de análise e a utilização que melhor lhe aprouver em relação a cada um dos relatórios, mas efetivamente podem aqui encontrar, de acordo com o interveniente, um destacável, no caso 5 destacáveis. Está organizada a informação de acordo com os ciclos e, portanto, temos um separador para primeiro ciclo e outro para segundo e terceiro ciclos, e cada um deles, naturalmente, tem 5 destacáveis de acordo com a utilização e a mediação que assim se pretender. Mostrar-vos agora apenas 3 exemplos que recolhemos deste guião de práticas e sugestões. Neste caso, o que estão já a ver na imagem é um excerto dirigido às estruturas pedagógicas, e aqui, como podem ver, lançamos 4 pistas, e os professores podem, a partir daqui, também tomar iniciativas e tomar decisões ao nível da escola. No caso, destaco a primeira das interrogações, que é: que estratégias de análise e de utilização da informação adotar? Efetivamente, o que as escolas nos têm contado é que produzem relatórios descritivos por departamento, por disciplina e por turma também, não é? Contendo os pontos fortes e as fragilidades da escola e também, em particular, dos seus alunos de turma. Efetivamente, com esta informação, coloca-se a questão que está em terceiro lugar: que estratégias de melhoria implementar, como, quando e que recursos utilizar? Portanto, o professor, no início, quando recebe naturalmente os relatórios, que será dentro em breve, poderá reunir e, para além de incluir no seu relatório descritivo, se assim o entender, algumas estratégias de melhoria a implementar, nomeadamente realço aquelas que nos têm feito chegar à informação, e que são, por exemplo, as tutorias, por exemplo, as coadjuvações, as oficinas de estudo. Há escolas que, por exemplo, fazem projetos de articulação entre o primeiro e o segundo ciclo, até lhes chamaram, numa das escolas, curiosamente, par do primeiro ciclo e par do segundo ciclo. Outras escolas há que fizeram uma definição do plano curricular e, portanto, introduziram novas disciplinas no âmbito do plano de inovação. Há escolas que nos disseram que fizeram ali uma reinterpretação das aprendizagens essenciais e, efetivamente, no caso de educação visual e educação tecnológica, atribuíram maior peso àquilo que é a parte criativa. Há escolas que simplesmente adotaram ou tentaram construir uma prova única, à semelhança da prova da frição, uma prova única conjunta entre matemática e ciências naturais, por exemplo, ou há escolas simplesmente que, como é o caso de educação física, se bem se lembram dos célebres patins, que determinaram como estratégia a aquisição de novos materiais e de novos equipamentos. Portanto, nestes relatórios a serem feitos, poderão ser incluídas estas estratégias de melhoria a implementar pelos professores, naturalmente, porque aqui se trata de estratégias de estruturas pedagógicas. Já a seguir, vamos ver um exemplo agora relativo à mediação entre o professor e o aluno, e daqui destaco uma parte, um excerto deste destacável, que diz respeito a esta mediação e que tem a ver com a primeira questão: como ler o RIPA de forma prática e eficaz, ainda que a Inácia também já tenha dado aí algumas sugestões para serem postas em prática. Por exemplo, por que não
e eu estou a dizer isto porque também em cada um destes destacáveis, no fim de cada página, contém as dinâmicas de escolas, algumas dinâmicas de escolas. Foram recolhidas durante a passagem no par pelas escolas. E, portanto, aqui no Como Ler o RIPA, por exemplo, levar o RIPA para a sala de aula quando iniciam simplesmente um determinado subdomínio. Imaginem que iniciam o domínio da escrita, mais concretamente querem trabalhar a morfologia ou a sintase, poder-se-ia levar efetivamente o RIPA, os alunos levarem o RIPA para a sala de aula e destacarem quais são as suas fragilidades nesse subdomínio em concreto. Não é? No caso de português. Há escolas que, por exemplo, a nível do primeiro ciclo, estou-me aqui a lembrar que para fazer este segundo ponto, o levantamento de pontos fortes e fragilidades, solicitam aos alunos que levem os seus RIPA para a sala de aula e fazem um levantamento de pontos fortes e de fragilidades, assinalando-os com uma cor diferente, portanto, com uma cor o ponto forte, com outra cor a fragilidade, e assim sucessivamente. E, portanto, olha, por exemplo, no último tópico das recomendações, como apoiar o aluno na análise e na utilização das recomendações. Há escolas que efetivamente, ou há professores que, na realidade, apenas indicam para determinada fragilidade uma atividade que conste no caderno de atividades da disciplina. Por que não? Agora, para finalizar, vamos visualizar algumas sugestões, neste caso dinâmicas de escolas, como eu há pouco estava a referir, e que constam do final de cada destacável, e que se prendem com esta mediação entre o diretor de turma e o encarregado de educação. Há várias situações que surgiram como dinâmicas interessantes. Vou ressalvar apenas aqui a primeira e a última. Portanto, isto porque se nós queremos de facto sensibilizar os alunos e por inerência estes pais sobre a importância que tem a recolha desta informação sobre o desempenho dos seus educandos, porque não, anteriormente à realização das provas de aferição, antes das provas de aferição ocorrerem, por exemplo, no final de abril, maio, convocar uma reunião para efetivamente fazer um esclarecimento aos encarregados da educação sobre a natureza destas provas e sobre os objetivos que as provas pretendem, assim como que resultados podem daí advir. E, portanto, essa reunião poderá ser convocada e é o que fazem algumas escolas com efeito e tem tido bons resultados. No final, destaco aqui o último tópico, a dinamização de sessões de sensibilização para as provas de aferição e para os seus relatórios, mas, curiosamente, entre pares, ou seja, esta foi uma dinâmica onde os encarregados de educação se mostraram muito receptivos e, portanto, qualquer um dos encarregados de educação que esteve presente durante as nossas sessões se mostrou disponível para colaborar e para, junto dos seus pares, fazer um esclarecimento sobre a pertinência da realização destas provas e, no fundo, dessa informação que mais tarde vão recolher. Portanto, é um momento em que o aluno tem um desempenho que efetivamente, de onde efetivamente pode recolher os seus dividendos portanto, pode aplicar a longo prazo as recomendações que constam nesses mesmos relatórios. Portanto, não deixar morrer a ideia da prova de aferição e da validade que essa informação tem junto dos alunos e dos seus encarregados de educação. Passo agora a palavra à Ana. Obrigada, Ana. Então gostava de vir agora convosco um bocadinho da narrativa da operacionalização destas 3 edições do projeto. Portanto, este diapositivo demonstra um bocadinho aquilo que vimos anteriormente,
Passamos então de 18 escolas de uma dinâmica de trabalho presencial bastante intensa para 17, cada grupos de 17 grupos, um por cada uma das escolas que nos acompanhou do projeto anterior, ao qual se juntaram 48 novas escolas, e depois no par.13 do último ano letivo, onde voltámos às dinâmicas de trabalho presencial, novamente com 18 novas escolas. Aquilo que fizemos no par inicial foi ir para a escola durante 3 dias. Nós propusemos a estar em cada uma das escolas que visitámos 3 dias. 3 dias intensos, uma equipa par que tinha sempre, como vos disse inicialmente, tinha sempre presente um elemento do Conselho Diretivo do IAV, demonstrando assim também, a importância que o próprio IAV dá a este contacto, a esta parceria com as escolas, sempre numa perspectiva também aprendente, portanto fomos muito de falar, mas também fomos muito ouvir, partilhámos bastante daquilo que era a reflexão, propusemos temas de reflexão, propusemos análises de documentos, sempre também numa perspectiva de minimamente inquisitiva ou inspectiva, mas muito mais de reflexão e de partilha daquilo que podiam ser as próprias reflexões dos professores, dos alunos e dos encarregados de educação. E nesses 3 dias tivemos várias reuniões com professores, tivemos mesas redondas onde tentámos juntar os vários intervenientes, alunos, professores e encarregados de educação, uma por cada um dos ciclos de escolaridade, tendo em conta que estávamos a falar de alunos e de professores e de encarregados de educação de alunos que tinham feito provas no ano anterior, ou seja, tínhamos alunos do 3º ano, do 6º ano e do 9º ano, e promovemos muitas sessões de trabalho com encarregados de educação. Pegando um bocadinho naquilo que a Ana Martins acabou de dizer relativamente ao GPS e do envolvimento dos encarregados de educação também neste projeto, de facto assim aconteceu, tentando nós e conseguindo de alguma forma, até porque nos foi proposto também nesse sentido, que as próprias associações de pais se movimentassem nesse sentido também, pedindo-nos inclusive apoio no modo como podiam organizar sessões entre pares e promover também a utilização em casa por parte dos encarregados de educação e dos próprios alunos destes relatórios. Então, como reflexo deste par inicial e como produtos aos quais nos propusemos, temos então um documentário par que existe, que foi filmado aos bocadinhos pelas várias escolas, pelas várias 18 escolas por onde passámos. Cada uma dessas escolas também esteve presente na dinamização de uma ação de curta duração, cujo objetivo era espalhar a mensagem daquilo que se tinha ali passado durante aqueles 3 dias, junto de outras escolas da mesma zona geográfica, e foi precisamente aqui que tudo foi abruptamente suspenso por causa da pandemia. Propusemos-nos a elaboração de um relatório par, que está disponível na página eletrónica do IAV, e deste relatório, juntamente com todas essas ações e interações que houve durante este par inicial, surgiu então o GPS de que a Ana Martins nos falava há pouco e que também está disponível na nossa página, juntamente com o relatório, e que de alguma forma também concretiza aquilo que foi o próprio projeto e as conclusões dos vários intervenientes do próprio projeto. O par.2 começou numa situação pandémica, não é? Portanto, começou quando estávamos ainda praticamente todos em casa. Teve então estas 17 escolas que passaram connosco do par inicial para o outro par, às quais foram associadas 48 escolas e, portanto, formámos 17 grupos de escolas, no total de 17 grupos, sim, de intervenientes, cerca de 65 escolas, e aquilo que estamos a ver na imagem é o produto já de uma fase muito final deste projeto, em que nos pudemos deslocar a algumas escolas. Aquilo que fizemos foi tudo um bocadinho diferente, não é? Tivemos que nos adaptar às próprias circunstâncias, como toda a gente, como as escolas e como os alunos, os encarregados de educação e os professores, naturalmente, não é? E aquilo que fizemos foi, ainda de uma forma à distância, propiciar módulos temáticos cujos intervenientes, os participantes, os palestrantes foram
elementos do IAV, sobre vários temas, e não aqui apenas em termos de resultados de avaliação externa, mas sobre os vários temas que têm então assento no IAV. Tivemos módulos temáticos sobre este projeto PAR, para as pessoas perceberem de que é que estávamos a falar. Tivemos um sobre avaliação externa nacional, onde se falou de provas de aferição, mas também se falou de provas finais de ciclo e de exames nacionais. Tivemos um módulo dedicado à avaliação externa internacional. O IAV é a entidade em Portugal que gera e organiza, coordenando a aplicação e depois os relatórios inerentes a esses projetos internacionais. Estou a falar nomeadamente do PISA, do PEARLS, do TEAMS, do ICILS, portanto todos os projetos internacionais que estão alocados a consórcios da OCDE e de outras organizações desse género, e que também nos permitem perceber como é que nos posicionamos relativamente àquilo que se passa nos outros países do mundo. Tivemos também um módulo temático sobre instrumentos de avaliação, aqui apelando um bocadinho não só à sua qualidade, mas também à sua diversidade, e ver as potencialidades de cada um dos instrumentos de avaliação. E tivemos já um bocadinho na senda daquilo que nos viria a caracterizar posteriormente, relativo à avaliação eletrónica, de e-testing e de e-marking, ou seja, da própria concepção e também realização de provas em formato eletrónico e a classificação também nesse formato eletrónico. Aquilo que pedíamos a cada uma destas escolas, destes grupos de escolas, era que identificassem na sua própria realidade um interesse, uma necessidade. Nós não quisemos sobrecarregar as escolas com mais um projeto, gostávamos era que, e foi essa a mensagem que tentámos transmitir, pegassem em algo que já de si carecia de análise, de resolução, e tentassem, à luz daquilo que são os módulos temáticos, perceber como é que nos encaixaríamos, de modo a prestar apoio naquilo que fosse essa área de interesse. E, portanto, foram criados projetos que foram uma intervenção adequada a cada contexto de cada grupo, e dentro de cada grupo, porque tínhamos escolas com realidades diferentes, foram implementados os vários projetos de maneira diferente também. E foi esse um dos resultados deste projeto PAR.2. Portanto, aquilo que nos move e que nos movia sempre era esta experiência e estes saberes do IAV em consonância com a experiência e os saberes das escolas, e, portanto, articulando assim deste modo esta parceria. Numa fase, então, final, em que já podemos ir às escolas, deslocámos-nos, não nos conseguimos ainda deslocar a todas, mas deslocámos-nos à escola inicial de onde o projeto saiu, portanto a escola PAR 1, mas também fomos fazer uma visita às outras escolas, portanto às outras escolas que de alguma forma acompanhavam o grupo. Repito que não conseguimos fazer isso em todos os grupos, até porque ainda não estávamos, lembro-me de termos ido ao Algarve e de rapidamente termos interrompido a sequência de escolas que estava previsto visitar, porque vieram novas vagas da pandemia e, portanto, estávamos sempre com um pé cá e um pé lá, à espera de uma aberta para poder sair, o que nem sempre aconteceu tão facilmente assim. Todos nos lembramos, infelizmente, desse período que não foi assim há tanto tempo. Estes projetos, então, estes projetos de escola que, como digo, levaram o IAV a um apoio à concepção e acompanhamento, principalmente à distância, não é? Aqui através de reuniões Zoom, e houve sessões de apresentação dos projetos das próprias escolas, porque também tinham alguma dificuldade em se juntar, nomeadamente as escolas que estavam um bocadinho mais afastadas geograficamente, apesar de tentarmos organizar esses grupos por região, mas de facto nem sempre assim foi possível. Ainda em casa e, portanto, numa forma à distância, um bocadinho menos pessoal, mas de facto eficaz no tema em que, ou à medida que apanhamos muito mais gente e muito mais escolas a poder participar, tivemos então 13 ações de curta duração sobre diversificação e construção de instrumentos para recolha de informação sobre aprendizagens. E de facto foram muito participadas essas ações de curta duração e tivemos de facto grande colaboração, até depois algumas pessoas que tinham dúvidas entravam em contacto connosco e, portanto, pensamos que aí tivemos de facto muita adesão a este projeto. Relativamente a sessões de sensibilização,
Não nos podemos esquecer que durante os 2 anos da pandemia as provas de aferição estiveram suspensas e, portanto, não houve um retorno imediato daquilo que foram as alterações propostas e daquilo que foi a reflexão que as escolas e a sensibilização às escolas nesse sentido, mas prevendo que elas mais tarde ou mais cedo iriam entrar outra vez na ordem do dia, foram ministradas pelo IAV, ainda à distância, sessões de sensibilização aos vários destinatários, aos vários públicos-alvo. E então tivemos um total de 62 ações de sensibilização para aquilo que iria ser, ou que iriam ser as provas de aferição e os consequentes resultados, portanto, os RIPA e os REPA, e essas ações foram destinadas a alunos, professores e encarregados de educação. Devo dizer que todas tiveram uma participação bastante boa, tendo em conta que os encarregados de educação, em mais do que uma sessão, ultrapassaram, não era pressuposto uma inscrição, portanto ultrapassaram o número limite de vagas que tínhamos para a sessão e tivemos que racionar as entradas de modo a que conseguíssemos suportar a ação e que ela não caísse, porque não era esse o objetivo. E, portanto, vimos que havia muito interesse por parte dos pais também de participar em tudo o que diz respeito à vida escolar dos seus filhos, como é óbvio, não é? Chegámos então a par 3, disse-vos inicialmente que tentámos que ele fosse mais próximo daquilo que foi o par inicial, já tínhamos liberdade de deslocação, não é? Fomos às escolas, já estávamos com muitas saudades que isso acontecesse, porque nada bate o contacto presencial, não é? E o falar cara a cara com os vários intervenientes e o ouvir as preocupações, ouvir as soluções que apresentam para tantos problemas que vão encontrando ao longo desta vida, que é a vida de ser professor, e de facto presencialmente ganhamos muito, não é? Com este contacto. Perdemos a oportunidade de estar junto de mais pessoas, mas temos aqui um foco muito importante, que são as pessoas que estão à nossa frente e com quem podemos interagir. Desta vez já não conseguimos estar 3 dias nas escolas, porque os recursos humanos do IAV também são limitados, muito limitados, e portanto tínhamos aqui algumas dificuldades logísticas também, e portanto reduzimos de 3 para 2 dias o nosso tempo de permanência nas escolas. Teve também bastante impacto, não é? Como devem calcular, tivemos que subtrair algumas sessões de professores, tínhamos mais do que uma, mas de facto mantivemos aquilo que foi a essência, não só com as sessões de professores, como as sessões com os encarregados de educação, com alunos e as tais mesas redondas de que falei há pouco e que juntaram no mesmo espaço 2 alunos, 2 professores, 2 encarregados de educação, todos do mesmo ciclo, tentando connosco chegar então a algumas conclusões e até alguma sensibilização do que fazer com os relatórios. Voltámos ao número 18, às 18 escolas, e desta vez levámos para as escolas não só os materiais que tínhamos, os instrumentos, os RIPA, os REPA, alguns tiveram que ser um bocadinho fabricados, vá lá, para chegar a um leque maior de possibilidades e ter ali alguns temas de discussão e que fossem o princípio daquilo que seria depois o tema do trabalho, da reflexão, mas desta vez já tínhamos não só o know-how daquilo que aconteceu no par inicial, como alguns instrumentos fabricados por nós nesse sentido. O famoso GPS, aquele que está na nossa página e que nós aconselhamos toda a gente a consultar. Este GPS já nos acompanhou, como GPS que serviu também para orientar, não é? Já nos acompanhou neste nosso percurso. Portanto, este par 3 foi enriquecido com este material que já vinha de um par inicial e levou-nos também a ajudar as escolas também neste trabalho. Deste par, além das sessões que estivemos nas escolas, onde proporcionámos então uma reflexão e sempre com a preocupação da partilha e da parceria que são inerentes àquilo que é o par, não é? No verdadeiro sentido da palavra. Promovemos também ações de curta duração, ações destinadas essencialmente a professores, principalmente sobre alguma explicação do modo como chegamos a estes relatórios, do modo como os relatórios das provas de aferição nos vão ajudar, ou como é que a classificação pode levar ao relatório e como é que aqueles códigos se transformam naquela informação tão descritiva e tão útil, como é que nós chegamos aos REPA, como é que podemos depois pegar nessa informação e traduzi-la em prol daquilo que são as melhorias das aprendizagens dos nossos alunos, que é aquilo que nos move, não é?
E relativamente a essas ações de curta duração, elas foram também muito participadas, aliás, repetimos uma delas a pedido de professores que não tinham conseguido estar presentes nas anteriores, e também está a caminho um relatório PAR, não tão intenso e tão exaustivo como foi o relatório PAR inicial, até porque sendo outras escolas há muitos temas que se repetem, não é? Porque voltámos a pegar muito naquilo que são os conceitos iniciais de que nos levou ao PAR inicial, mas um relatório que também pretende, de alguma forma, não só explicar o projeto, como colaborar e permitir que outros o leiam e que outros tirem também daí mais informação. E agora vamos ver o que é que nos acontece com o próximo ano. Não temos ainda, não estamos no terreno com nenhum PAR, mas temos as portas abertas, como falaremos mais à frente. Passo agora novamente a palavra à Inácia, que nos vai falar acerca Obrigada, do Ana. Acho que já cá estou. Ora bem, vimos então toda a informação que fomos, enfim, partilhando com as escolas, vimos agora um historial do PAR, dos 3 projetos, no fundo, e que impacto é que nós fomos sentindo ou que fomos vendo e testemunhando mesmo junto das escolas em relação a estes projetos PAR. Nós sentimos claramente, à medida que estávamos nas escolas, e 18 escolas no fundo são poucas escolas, 18 mais 18 num PAR 3, mais todas as outras do PAR 2, no fundo são poucas escolas, mas fomos sentindo em cada dia que havia de facto algum impacto da mensagem que levávamos e da informação que íamos recolhendo, ou até da atitude que tínhamos, porque era uma atitude de ouvir as escolas, de partilhar com as escolas, preocupações também, e sentimos de facto algum impacto desta atuação. No caso dos alunos, e não só no caso dos alunos, mas também no caso de professores e até de encarregados de educação, nós sentimos claramente uma valorização progressiva das provas de aferição e da informação dos relatórios. Por isso é que eu disse inicialmente, são poucas escolas sim, porque precisaríamos de chegar a muitas mais. Porque nas poucas escolas em que estivemos, é notória esta valorização progressiva e, portanto, todos os envolvidos, alunos, professores e encarregados de educação, começam a perceber a finalidade das provas de aferição, começam a perceber porque é que não há uma classificação quantitativa, porque é que há uma informação tão detalhada, porque é que essa informação não é para ler exaustivamente do princípio ao fim, mas pode ser trabalhada num momento específico e, portanto, começámos de facto a perceber que havia aqui alguma vontade de trabalhar mais e melhor sobre os relatórios. Todos reconhecem a importância da informação descritiva e individual do RIPA, os alunos acabam por perceber que ter um 49% ou ter um 50% não faz diferença nenhuma e que se calhar uma informação individual acaba por ter algum impacto. Houve alunos que nos disseram que, enfim, que estavam um pouco desiludidos com o seu desempenho, porque não se tinham esforçado o suficiente na prova, ou seja, não tinham percebido qual era a importância do relatório que iriam receber, e, portanto, de alguma forma arrependiam-se e diziam-nos, se eu soubesse antes eu teria feito a prova de outra forma. Houve alunos que nos disseram que aquilo que tinham feito na prova, e estou a pensar nomeadamente nas provas do 8º ano de português e de matemática, houve alunos que nos disseram que elas serviam de treino e de preparação para as provas finais de ciclo do 9º ano, e portanto, de facto, sentimos que todos foram valorizando e reconhecendo a importância desta informação. Uma outra coisa que foi muito valorizada foi esta estratégia de leitura do RIPA orientada pela informação do REPA Escola e Turma, que vemos aqui representada na imagem. E, portanto, a possibilidade de recolher a informação do REPA Escola, do REPA Turma e de chegar finalmente à informação do RIPA sem estarmos focados no RIPA todo, mas num conteúdo específico daquilo que queremos trabalhar em determinado momento. E depois, claro, sentimos também este impacto pelo interesse que as escolas PAR de 2019-20 tiveram em integrar um PAR 2 e em alargar, em trabalhar em parceria com outras escolas e alargar o projeto a outras escolas. Temos algumas evidências daquilo que se passou em relação ao PAR 2 e em relação ao PAR 3 e que já são, de alguma forma, também influências da nossa atuação e influências também do PAR 1. No caso do PAR 2, os projetos de escola mostraram-nos claramente
uma vontade de agir em função também daquilo que eram os resultados das provas de aferição ou daquilo que era, no fundo, aqueles módulos temáticos que partilhámos com as escolas, e houve projetos de escola em que se investiu muito no trabalho colaborativo e articulação curricular, não só entre anos e ciclos e entre escolas, mas também às vezes entre agrupamentos. Temos o exemplo, nomeadamente, de um agrupamento de escolas em que se sentiu uma fragilidade numa disciplina, no caso dos alunos que chegavam ao agrupamento ao 10º ano, e sentiu-se que havia uma valorização diferente das aprendizagens e dos conteúdos curriculares até ao 9º ano, porque os alunos vinham de agrupamentos diferentes. E, portanto, este trabalho colaborativo serviu de alguma forma para as escolas refletirem, portanto, o seu projeto incidiu sobre isso, uma reflexão, um trabalho articulado, para poderem encontrar pontos comuns entre as escolas e perceber que aprendizagens estão a ser ou devem ser valorizadas por cada um. Sentimos também, nestes projetos de escola do PAR 2, a vontade que as escolas tiveram em trabalhar de uma forma mais consistente a informação dos relatórios, e, portanto, muitas escolas se envolveram em estratégias de análise mais consistente dos relatórios, no sentido de tirarem melhor partido da informação que contém estes relatórios, de intervirem junto dos alunos e de monitorizarem em simultâneo a evolução das aprendizagens. Há escolas que criaram a sua própria equipa PAR, a que chamaram PAR, precisamente como equipa de apoio aos professores na análise dos relatórios. Claro que isto implica um grande envolvimento por parte das escolas, implica grande trabalho. Nós sugerimos sempre que estas estratégias de análise consistente dos relatórios sejam, na medida do possível, integradas nas práticas habituais, porque já sabemos como é complicado o dia-a-dia das escolas, e, portanto, elas devem, na medida do possível, ser integradas e ser facilitadoras do trabalho, e não ser mais uma tarefa acrescida que os professores têm. Portanto, tudo quanto são relatórios, por exemplo, que as escolas fazem na sequência dos nossos relatórios do REPA e do RIPA, devem, na medida do possível, ser, enfim, de acordo com a vontade das escolas, uma estratégia que lhes seja útil e que não constitua um trabalho acrescido, que não tenha, enfim, grande interesse ou grande potencial. Sentimos nestes projetos de escolas também uma grande vontade das escolas em melhorar as suas próprias estratégias de avaliação, e, portanto, não só nos pediram para fazer as ACDs, como as próprias escolas investiram durante os seus projetos na construção de instrumentos para recolha de informação, seja no formato de papel, seja no digital, e, portanto, foi um trabalho que nós acompanhámos de perto junto de várias escolas que nos pediram, e acompanhámos a elaboração das matrizes, acompanhámos a elaboração dos itens, não na totalidade, como é evidente, mas fizemos várias sessões de trabalho em articulação com as escolas, em que as escolas nos partilhavam o avanço dos seus trabalhos e nós íamos sugerindo pistas de reflexão e enfim, de melhoria de todos estes instrumentos, matrizes, itens e critérios de classificação. E sentimos também, a propósito desta vontade de melhorar as próprias estratégias de avaliação, a vontade de também as escolas começarem a darem continuidade a um processo de concessão da devolução de um feedback de qualidade aos alunos. Um feedback que não seja simplesmente uma nota, uma notação qualitativa ou quantitativa, mas algo que diga ao aluno o que é exatamente o seu desempenho, que desempenho está a ter e como é que pode melhorar. E isto foi visível em alguns projetos de escola, já vamos ver alguns exemplos já a seguir. No PAR 3, nós sentimos que havia escolas que já integravam o RIPA nas práticas de sala de aula. Não quer dizer que no par inicial, não lhe chamaria 1, porque de facto ele não foi par 1, na altura não era para ser um par 1, era para ser um par, depois é que nasceram os outros, como disse a Ana, mas muitas escolas já integravam o RIPA nas práticas de sala de aula, de uma forma mais simples, mais complexa, ou seja, apenas pedindo aos alunos para sublinharem as categorias de desempenho ou, como referiu também a Ana Martins, em determinadas situações para melhoria de aprendizagens em domínios específicos. E, portanto, o RIPA ia para a sala de aula no dia ou no momento em que o professor ia trabalhar determinada aprendizagem, nomeadamente a escrita, e cada aluno iria ver no seu RIPA como é que tinha sido o seu desempenho na prova, que recomendação lhe tinha sido dada para melhorar as suas fragilidades. As escolas utilizavam também já, quando estivemos neste PAR 3, o GPS, que nasceu após o PAR 1, na análise do RIPA e do REPA. E sabemos,
que este GPS é um instrumento de trabalho que pode ser utilizado pelas escolas. Como disse a Ana, é um instrumento que tem apenas pistas de reflexão e, portanto, ele está construído intencionalmente muito na forma interrogativa, no que diz respeito às escolas e aos professores, às estruturas pedagógicas, precisamente porque aquelas linhas orientadoras que estão no GPS não são linhas que devam ser seguidas à risca, do princípio ao fim, são linhas, pistas de trabalho que exigem reflexão por parte das escolas e exigem adaptação a cada uma das escolas à realidade e ao contexto de cada escola, de cada turma e de cada sala de aula. E, portanto, o GPS, de facto, é um instrumento de trabalho que os professores podem usar para analisar RIPA e REPA, sabendo-se que são pistas que não são vinculativas, obviamente, cada um deverá adaptá-las. Sentimos este impacto também na forma como as pessoas, como os professores estiveram presentes nas ACDs. Na forma como estiveram presentes, no seu interesse, na sua participação e mesmo na forma, no facto de nos terem pedido elas próprias, as escolas, para facultarmos estas ações de curta duração sobre diversificação e construção de instrumentos para recolher informação. E depois, claro, sentimos também este impacto da atuação do PAR, quando vimos o interesse e a disponibilidade das escolas para a dinamização de sessões de sensibilização para as provas entre pares, entre encarregados de educação, entre alunos, os mais velhos junto dos mais novos, por exemplo, mas também feitas pelos professores, junto dos alunos, junto dos encarregados de educação, porque de facto é a única forma de conseguirmos, se calhar, que todos entendam as finalidades e as vantagens as finalidades das provas e as vantagens destes relatórios, é continuar a sensibilizar, continuar a dinamizar estas sessões que nos permitem, enfim, enriquecer esta informação. Exemplos concretos do PAR 2 e do trabalho que foi desenvolvido com as escolas nos projetos. Temos aqui algumas evidências que têm a ver com aquele tópico que já referi, da vontade de produzir e devolver feedback de qualidade. E então, algumas escolas, tentando aproveitar, enfim, a nossa experiência e a experiência que as próprias escolas já vão tendo, experimentaram estratégias para produzir e devolver feedback aos alunos. E temos aqui um primeiro exemplo, neste caso, da disciplina de português. E, por acaso, são dois exemplos, são duas escolas diferentes. A leitura, portanto, conseguir tirar informação da leitura, tendo em conta os níveis de complexidade cognitiva mobilizados para a resposta aos itens de compreensão da leitura, e a leitura com diferentes finalidades. E, portanto, as escolas tentaram, com a informação de um item ou de vários itens de uma prova, por elas elaborada, conseguir dar informação mais fina aos alunos e dizer, por exemplo, aqui neste primeiro caso, se o aluno consegue identificar informação explícita, portanto a um nível de complexidade elementar, mas não consegue, por exemplo, compreender informação implícita, que já é um nível médio, ou até, não está aqui representado, num nível superior, já criar algo. Ou analisar informação que já seria de um nível de complexidade, ou sintetizar já seria de um nível de complexidade superior. E, portanto, as escolas tentaram, de alguma forma, recolher esta informação e poder trabalhar sobre ela e perceber em que ponto é que estão os seus alunos, num nível elementar da complexidade, quando respondem aos itens, um nível elementar de complexidade cognitiva ou num nível já médio ou superior. Depois temos aqui um exemplo de uma outra escola que, a partir da leitura com diferentes finalidades, propôs aos alunos, portanto, dá-lhes a informação e propõe aos alunos que sejam eles próprios a identificar o seu desempenho. E, portanto, eram os alunos que, com uma ficha de registro, identificavam o seu desempenho com estas categorias de desempenho. Conseguiu, mas revelou dificuldade ou não conseguiu, e eram os próprios alunos que, face às pistas dadas pelos professores, identificavam qual era a pista que dizia respeito àquele desempenho e que deveriam utilizar para melhorar, enfim, as suas competências na leitura. Vamos ver um segundo exemplo, e este exemplo é da física, também da produção e devolução de feedback, neste caso o conteúdo de energia e movimentos, e nesta escola tentou-se recolher informação de vários itens para chegar a uma informação mais ou menos descritiva dada aos alunos. E, portanto, isto trata-se de uma grelha de classificação de um teste ou de uma prova, teríamos aqui o nome do aluno, temos os vários itens organizados com a sua cotação, as pontuações obtidas pelos alunos,
mas o que temos aqui é uma agregação dos itens, neste caso aqui neste tom mais amarelado, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, a agregação das pontuações destes itens davam origem a esta descrição. Depois tínhamos aqui agregados os itens com azul, os itens 1.1, 1.3 e 3.2 da prova, portanto que avaliavam uma mesma competência, aplica a expressão do trabalho realizado por uma força constante, e tínhamos os itens 1.2 e 3.1 em que vamos também agregar a informação, isto é perfeitamente possível de fazer usando as fórmulas no Excel, e os professores conseguem identificar se o aluno resolve ou não problemas com a interpretação dos dados. E, portanto, conseguem recolher esta informação, sim, o aluno identifica, ou não identifica, sim ou não aplica a expressão do trabalho, sim ou não resolve problemas. E podem, usando esta grelha, e depois facilitando o processo, passar também esta mensagem ao aluno, ou, usando diversos processos, conseguir fazer chegar esta informação ao aluno. Um último exemplo só, porque é mais fino do que este, é um caso da matemática. No caso da resolução de equações e inequações lineares. E aqui é mais fino porque não vamos recolher informação de vários itens, mas vamos recolher informação de diferentes etapas de vários itens. E, portanto, na resolução deste tipo de equações, a questão que esta escola se colocava é: onde é que está o problema? Se é que existe um problema. E, portanto, os alunos conseguem ou não conseguem resolver equações e inequações lineares. E se não conseguem resolver, o problema tem a ver com qual das etapas necessárias para a resolução do problema. Então tínhamos 3 itens, o item 2, 3 e 7, e isto são mesmo os itens reais que esta escola utilizou no seu instrumento de recolha de informação. Este item 2 tem aqui a sua cotação, valia 16 pontos, mas os professores desdobraram esta pontuação em 4 mais 4 mais 4 mais 4, sendo que o primeiro 4 dizia respeito à competência de desembaraçar os parênteses, o segundo ao princípio de equivalência da adição e o terceiro, a verde, ao princípio de equivalência da multiplicação. Recolhendo a mesma informação do item 3, identificada com as mesmas cores, e do item 7, também com as mesmas cores, conseguiu nesta coluna recolher informação e perceber se o aluno tinha atingido uma pontuação mínima que lhes permitisse tirar conclusões. E essas conclusões estariam, enfim, aqui. Quantos pontos é que o aluno conseguiu? Conseguiu 12 pontos, então sim, o aluno consegue desembaraçar parênteses. Tem apenas 8 pontos e note-se que isto é portanto, esta distribuição da pontuação tem a ver com uma intenção da escola, foi uma opção, poderia ser outra opção. 8 conseguiu desembaraçar parênteses, mas com algumas fragilidades, com algumas dificuldades aqui ou ali. 4 revelou dificuldade, se calhar raramente conseguiu de facto ele resolver este problema, ou não conseguiu. E depois iriam fazer o mesmo para o princípio de equivalência da adição e da multiplicação, sendo que isto é um processo ainda em construção. Claro que é um processo que pode ser moroso, não se pede aos professores que façam isto a correr para todos os seus testes e para todas as situações dos seus testes. Esta escola decidiu pegar num conteúdo específico, tendo como intenção progressivamente alargar esta prática a vários itens e a várias competências dos alunos. E, portanto, a intenção era construir uma prova, e eu estou a falar daquela escola de que falei há pouco, em que havia uma articulação entre as escolas de diferentes agrupamentos, precisamente na transição do 9º para o 10º ano, e a ideia era, com uma prova de diagnóstico no final do 9º ano ou no início do 10º ano, perceber em que ponto é que estão os alunos, onde é que estão as suas dificuldades, sendo que este trabalho de, enfim, agregação da informação de várias etapas dos itens ou de vários itens, pode ser feito num item, na vez seguinte se calhar será feito num segundo item, porque os professores não conseguem de facto, digo eu, fazer tudo de uma vez, mas é um trabalho que progressivamente pode ir sendo construído. E, portanto, eram estes os exemplos que tínhamos do impacto do PAR nas escolas. Mas, claro, nós fomos para as escolas com uma perspectiva de também aprendermos alguma coisa e de podermos melhorar os relatórios e melhorar a nossa atuação, e, portanto, também houve aqui um impacto para o IAV. À partida, logo, a introdução de melhorias nos relatórios, isto surgiu logo em 2019. Em 2019, face às dificuldades das escolas na leitura da informação, na leitura e interpretação da informação do REPA,
acabámos por decidir rever a informação que era disponibilizada e clarificar a nota técnica. Portanto, o REPA que nasceu futuramente, após 2019, já é um REPA diferente, em que a informação tem uma ligeira diferença, portanto ela foi atualizada, e a nota técnica foi, na nossa opinião, bastante clarificada, permitindo às escolas perceber melhor a informação que têm no REPA. No caso do RIPA, também logo após o primeiro par de 2019, houve uma melhoria no aspecto gráfico, tanto alunos como professores como encarregados de educação se queixavam daquela mancha muito, enfim, muito uniforme, que não permitia distinguir nada, e portanto melhorámos aqui o aspecto gráfico do RIPA e estamos neste momento a prever uma atualização da informação na primeira página, uma coisa, enfim, não muito significativa, mas que pode ter algum impacto também nas estratégias que as escolas podem adotar. Melhoramos também, ou sentimos como impacta a melhoria da comunicação com as escolas. De facto, não há como estar com as escolas, estar no terreno, ouvir os professores, perceber as dificuldades, perceber a forma como cada um trabalha, como cada escola trabalha e como pode trabalhar, e portanto isto foi muito importante para nós no sentido da continuidade e do reforço da parceria com as escolas, e portanto desde o primeiro momento que decidimos dar continuidade ao par, sentimos também a necessidade de continuar a partilhar conhecimentos e experiências na área da avaliação, daí a realização daquelas ACDs. Sentimos também a necessidade de disponibilizar os guiões e de continuar a divulgar estes guiões de práticas e sugestões e de divulgar a forma como eles podem e devem ser trabalhados. A realização das ações de curta duração com as escolas, que iremos certamente continuar a fazer, e estas sessões de sensibilização, que são também um passo importante para a valorização das provas e dos relatórios e que não podem ficar por aí, portanto terão de ter alguma continuidade. E então, o que é que nos falta fazer? Desafios futuros, falta-nos fazer muita coisa certamente, e eu vou passar a palavra agora ao Manuel. Obrigado, Inácia. Aproveito para agradecer à Ana Monteiro também e à Ana Isabel e à Inácia e ao apoio do Jorge também, portanto, ao longo desta sessão e pela vossa, que é sempre entusiasmante ouvir-vos. Relativamente aos desafios de futuro, pois estes desafios de futuro são para as escolas, são para o IAV com certeza, e prendem-se com a desmaterialização essencialmente. Foram colocadas algumas questões aqui que eu vou tentar responder em primeiro lugar, e depois apenas dizer aqui dois ou três tópicos. As provas TIC estão disponibilizadas, sim, na página do IAV, nas suas 3 versões. Foi colocada aqui uma questão também sobre as provas no nono ano a nível de escola, se irão ser ou não desmaterializadas e são em formato eletrónico. Essa é uma decisão que a própria escola terá que responder e, portanto, fará da forma que achar melhor. Se quiser acompanhar a desmaterialização, poderá passar a prova eletrónica ou então fazer de acordo com aquilo que achar que é melhor para os alunos. Os RIPA e os REPA, também como eu já tinha referido no início, serão disponibilizados, serão divulgados na semana de 11 a 15, tendo em conta uma série de constrangimentos que eu também falei no início. Aquilo que estava previsto era eles serem disponibilizados no início de setembro, mas como sabem o processo de classificação teve alguns constrangimentos e acabou por ser, portanto, por ser mais tarde e terminar o processo de classificação mais tarde. Só com o processo de classificação terminado poderemos ter uma base de dados e essa base de dados tem que ser validada. A base de dados chegou-nos validada por parte do Júri Nacional de Exames já, portanto, no início de novembro e pela complexidade da construção dos RIPA, principalmente, portanto, não foi possível até ao momento fazer essa disponibilização. Em termos de desafios do futuro, prendem-se essencialmente com a modernização. Dentro do próprio IAV tem que haver a formação dos recursos humanos de quem constrói as provas e de quem trabalha, portanto, com a construção dos instrumentos de avaliação. É um desafio para o IAV, como eu disse também no início, enquanto instituição aprendente e nesta parceria com os diferentes agentes educativos, mas principalmente com as escolas,
refletirmos em conjunto para podermos introduzir melhorias nos nossos instrumentos de avaliação e também na forma como nós apresentamos os nossos relatórios, que devem ser o mais adaptados à necessidade dos professores, dos encarregados de educação, dos alunos e, portanto, das próprias escolas. É um desafio continuarmos a valorizar os resultados da avaliação externa, e aqui falamos das provas de aferição, e foi também para isso que este projeto surgiu em 2019, no sentido da otimização destes relatórios. Queremos melhorá-los e queremos, portanto, continuar a refletir sobre a melhoria dos instrumentos e também na otimização dos resultados. Assim sendo, um dos próximos desafios para o IAV é darmos continuidade ao projeto PAR, para termos um PAR 4, na sua versão 4, se as escolas nos continuarem a abrir as portas, como tem sido até agora um prazer trabalhar com as escolas. E depois o grande desafio para todos nós que estamos no sistema educativo é a desmaterialização, e prende-se com a desmaterialização das provas de avaliação externa. Este ano letivo vamos ter já a generalização às provas do nono ano, como está previsto, e vamos iniciar em dezembro, provavelmente será lançado já agora também até ao dia 15 de dezembro, um projeto piloto prevendo a generalização da desmaterialização da avaliação externa também no ensino secundário, e portanto tudo isto são desafios que se nos colocam a todos aqueles que estamos interessados e envolvidos no êxito do desempenho dos nossos alunos. Resta-me agradecer a presença de quase 500 pessoas que ao longo destas 2 horas nos acompanharam. Estamos à distância, não é possível grande interação, falamos para um ecrã, ainda assim sabemos que alguém está do outro lado a ouvir-nos, e portanto foi um privilégio estar nesta sessão ainda que à distância, reforçando aqui a generosidade dos professores, que mostram interesse, portanto, nestas matérias e neste caso concreto relativamente aos resultados dos nossos alunos do ensino básico, do 2º, 5º e 8º anos das provas de aferição. Portanto, agradeço a todos, obrigado mais uma vez, Ana Monteiro, Inácia, Ana Martins, Jorge, e continuação de boa tarde para todos. Alguns de nós não vos estou a ver e, portanto, nem sequer as vossas fotografias, portanto, alguns de nós já nos conheceremos com certeza, já estivemos juntos em algum momento. No próximo ano, próximo ano civil, a partir de janeiro, portanto, o PAR vai com certeza continuar nos moldes que viermos a considerar mais pertinente, sendo que estão previstos também já encontros regionais, portanto, para podermos trabalhar e refletir em conjunto sobre estas matérias. E depois também um último desafio, se quisermos não, que está previsto, é efetivamente envolvermos mais os encarregados de educação, os pais encarregados de educação, portanto, nestas matérias. A experiência que nós temos, e já foi dito aqui ao longo da sessão, é que as sessões com encarregados de educação foram sempre muito frutíferas e sempre muito interessados nestas questões da avaliação dos seus educandos, e, portanto, é isto. Um resto de bom fim de tarde para todos. Ana Monteiro. Sim, gostava de concluir dizendo que, e também foram várias das questões colocadas ali no Q&A, dizendo que sim, vamos disponibilizar a gravação desta sessão através de um canal de YouTube, mas que será divulgado via página eletrónica do IAV, assim como o PowerPoint que deu suporte a esta apresentação. Em breve vão receber também um questionário de satisfação que gostaríamos muito que o preenchessem, é anónimo, portanto vamos apenas recolher o conteúdo da informação e não quem a deu, quem a prestou. E agradecer mais uma vez, reforçar o facto de, no meio do bulício final de período, ainda termos aqui praticamente 500 participantes neste webinar. Ana, vou só dizer mais uma coisinha, desculpa lá, para depois terminaste com os agradecimentos. Só dizer também que vai ser um desafio para o IAV e contamos com as escolas, contamos com os professores, contamos com os alunos e com os encarregados de educação para a melhoria também dos RIPA e dos REPA e também para o GPS.
Portanto, a nossa intenção é também que estes 3 instrumentos, portanto, possam ter características mais atrativas, mais apelativas e, portanto, e até mais desmaterializadas. E, portanto, seja também, portanto, uma forma mais atrativa. E uma última coisa, que fica aqui também esta promessa, é que as próximas provas de aferição serão um pouquinho diferentes, no sentido em que a última aplicação ainda esteve muito colada ao papel e, portanto, estas provas que nós aplicamos, desmaterializadas, portanto, podem ter um conjunto de melhorias no sentido de serem mais dinâmicas, de serem mais atrativas e, portanto, e possam avaliar eventualmente não, e possam avaliar também outras competências que o papel não pode avaliar e, portanto, estivemos muito colados ao papel, mas vamos, com certeza, descolar-nos do papel e, para isso, vamos precisar, no âmbito do projeto PAR e em outros momentos também, de reflexão, portanto, melhorarmos também tudo isso e tornar as provas cada vez mais eletrónicas no sentido próprio da palavra. Muito obrigado a todos. Ana. Para concluir, continuando aqui com as informações, temos então, vamos enviar para quem esteve presente um certificado de participação, eram também algumas das questões que nos colocavam, e pronto, e é isso. Gostaria também de vos dizer que há um endereço eletrónico que está divulgado na página do IAV, precisamente no espaço dedicado ao relatório PAR inicial e ao GPS, que é o gps.ripa.repa@iave.pt, está lá na página, que serve para esclarecimento de dúvidas relativamente essencialmente ao conteúdo da informação, como é que, se têm alguma dúvida no percurso, como é que poderão utilizar, analisar aquela informação e podem utilizá-lo também para qualquer questão que tenha ficado por esclarecer aqui neste webinar. Pronto, Da nossa então, parte, continuaremos deste lado e, portanto, estaremos sempre por aqui e, portanto, se quiserem, se tiverem interesse, manifestar alguma reflexão connosco, estaremos sempre disponíveis, portanto, para poder responder dentro das nossas possibilidades. Continuação de boa tarde. E resta-me agradecer à minha equipa, não é? À Inácia e à Ana, que diligentemente e com todo o profissionalismo conduziram a apresentação mais técnica deste webinar. Obrigada a todos, boa noite.